Hoje vamos explorar a reta final do livro dos Salmos, do 107 ao 150. É a conclusão de uma coleção extraordinária de poemas e cânticos, né? Que atravessa toda a experiência humana de fé, dúvida, alegria, sofrimento, enfim. Exatamente, uma jornada e tanto. Nossa tarefa aqui é extrair os pontos mais marcantes, as emoções assim mais cruas e os grandes temas que definem esta última parte do saltério. Isso. Preparem-se para uma viagem que vai da gratidão por livramentos específicos a lamentos intensos e, finalmente, a um louvor que parece abraçar o cosmos inteiro. É fascinante mergulhar nesses textos antigos e ver como eles ainda ecoam hoje. É verdade. Essa sessão final é como um mosaico, sabe? Temos recapitulações da história da salvação, celebração da lei divina, reflexões sobre a proximidade de Deus e, claro, essa explosão final de louvor. E o interessante é notar como esses textos tecem juntos a história coletiva de um povo e a jornada espiritual de cada indivíduo, né? Perfeito, é bem isso. Certo, vamos começar a desvendar isso. O ponto de partida é o Salmo 107, que soa como um grande chamado à gratidão. Sim, ele já começa direto ao ponto. Ele já começa com o imperativo: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. E não fica só na declaração, ele conta histórias, viajantes perdidos no deserto, prisioneiros na escuridão, pessoas doentes por suas próprias transgressões, sabe? Exato, e marinheiros enfrentando tempestades pavorosas. Isso, em cada caso eles clamam e Deus intervém. Gosto especialmente da imagem dos marinheiros, com os navios subindo aos céus e descendo aos abismos. Nossa, essa imagem é forte mesmo. E depois a calmaria que Deus traz. É muito visual. O padrão aqui é muito claro e didático até. Sofrimento, súplica, salvação e ação de graças. Isso se repete 4 vezes, mostrando diferentes cenários de desespero humano. 4 vezes, né? Bem marcado. Sim, mas o ponto central é a constância do Hesed, o amor leal de Deus que persiste mesmo diante da rebeldia humana, como fala nos versículos 11 e 17. Ah, sim. Mesmo quando a culpa é da própria pessoa. Exato. E não se limita ao individual. O Salmo fala de transformar a natureza deserto em lago, por exemplo, e lidar com a injustiça social, humilhando opressores. Mostra uma visão ampla do cuidado divino. É um salmo que estabelece a base. Deus age e a resposta apropriada é a gratidão. Faz todo sentido. Mas logo em seguida, porém, o tom muda drasticamente. O Salmo 108 parece retomar temas de vitória. É uma oração cheia de confiança, pedindo ajuda contra nações inimigas, afirmando: com Deus conquistaremos a vitória. Ele pega trechos de outros salmos, né? É uma reafirmação de confiança. Isso. Mas aí vem o Salmo 109, e é um choque, é um lamento de alguém que se sente traído, acusado falsamente, e o clamor por justiça é visceral, quase violento. Pede que o acusador seja condenado, que seus dias sejam poucos, que seus filhos fiquem órfãos e mendiguem. Nossa, é pesado. Muito pesado. O Salmo 109 é um dos exemplos mais fortes dos chamados salmos imprecatórios. Podem ser desconcertantes para leitores modernos, especialmente à luz de ensinamentos sobre perdão, claro. Com certeza. Como conciliar isso? Bom, é fundamental entendê-los no seu contexto. São gritos de profunda angústia de alguém que se sente injustiçado e impotente. O salmista não busca vingança pessoal, assim. Ele não vai lá fazer justiça com as próprias mãos. Ele apela a Deus para que intervenha e execute o juízo divino contra a maldade que ele percebe como destrutiva. Ah, entendi. Ele entrega o caso para Deus, digamos assim. Exatamente. Ele se coloca na posição de pobre necessitado, como diz o versículo 22, e entrega o julgamento a Deus. É uma expressão brutalmente honesta da dor. Não podemos ignorar isso. É verdade. E é interessante como, logo depois dessa explosão de dor pessoal, o Salmo 110 muda completamente o foco.
Ele aponta para uma figura real e sacerdotal, um líder ungido por Deus prometendo vitória e justiça. Fala de um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Que contraste! Sim, o contraste é muito forte e provavelmente intencional. Passamos da angústia individual extrema do 109 para a esperança numa liderança divina e justa no 110. Faz sentido essa transição. O Salmo 110 oferece uma visão de ordem e poder estabelecidos por Deus, que subjugará os inimigos e trará justiça. Talvez essa justa posição sugira que a solução para a injustiça pessoal clamada no 109 reside, em última instância, na intervenção e no reinado justo estabelecido por Deus, representado por essa figura real sacerdotal. Entendi. Seguindo adiante, entramos num bloco, o Salmo 111 a 118, que parece voltar a um tom mais celebratório. Começa com o 111 exaltando as grandes obras do Senhor e ligando sabedoria ao temor dele. Isso, uma celebração da grandeza e da justiça de Deus nas suas obras. E o 112 descreve a pessoa justa e temente a Deus como alguém firme, generoso e seguro. Características bem positivas. Sim, é quase um retrato do ideal de vida baseado nessa relação com Deus. E a sequência continua rica. O 113 louva a Deus que se inclina para os humildes. O 114 é pura poesia relembrando o Êxodo, com o mar fugindo e os montes saltando. Lindo demais. O 114 é fantástico. A natureza personificada reagindo à presença de Deus. O 115 faz um contraste forte entre o Deus vivo e os ídolos que têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Bem direto. Uma crítica contundente à idolatria, muito comum nos Salmos e Profetas. O 116 é um testemunho muito pessoal de alguém salvo da morte. Dá para sentir a emoção ali. O 117 é minúsculo, mas com o chamado universal ao louvor, né? Curto e grosso. Sim, o 117 é um menor salmo, mas com um alcance enorme. Todas as nações e povos. E o 118 é um hino de gratidão pela vitória, contendo a famosa imagem da pedra que os construtores rejeitaram, que se tornou a principal. Essa imagem ficou muito conhecida depois. Com certeza. O ponto crucial aqui é como esses salmos, juntos, constroem um argumento poderoso para a confiança em Deus. Eles não se baseiam apenas em um tipo de evidência, sabe? Como assim? Apresentam as obras de Deus na criação e na história. Destacam o caráter de Deus misericordioso, justo, mostram a futilidade de alternativas como os ídolos, oferecem testemunho pessoal de salvação e expandem ao convite ao louvor para todos os povos. É uma construção multifacetada da fé. Uma visão bem completa mesmo. E a imagem da pedra rejeitada no 118, que depois se tornou central em interpretações messiânicas, encapsula essa ideia de que o valor e a salvação podem vir de onde menos se espera, por obra divina. Muito bom. E então chegamos ao gigante, o Salmo 119. O mais longo de todos, uma verdadeira ode à palavra de Deus. É impressionante a estrutura acróstica. 22 seções, uma para cada letra do alfabeto hebraico. Exato. E a forma como ele explora de todos os ângulos possíveis a relação do fiel com a lei, os preceitos, os testemunhos divinos. Tem frases que se tornaram clássicas. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E claro, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa é talvez a mais famosa. O Salmo 119 é notável porque apresenta a lei de Deus não como um fardo pesado, sabe? Mas como fonte de vida, prazer, sabedoria, consolo na aflição e até liberdade. Liberdade. Interessante isso. Sim, o versículo 45 fala: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. O salmista expressa um desejo constante de aprender e obedecer, mesmo em meio a perseguições e dificuldades. É uma devoção intensa. Os preceitos, testemunhos, juízos, estatutos reforçam a ideia de que a vontade revelada de Deus é o centro da vida do fiel, o guia seguro em todas as circunstâncias. É uma perspectiva transformadora sobre a obediência. Realmente. Em seguida, temos uma coleção especial,
os cânticos de peregrinação ou cânticos de subida, né? Salmos 120 a 134. Acredita-se que eram cantados nas jornadas para Jerusalém. Exatamente. Eles têm um sabor especial. Capturam diferentes momentos dessa jornada, tanto física quanto espiritual. Começa com um lamento sobre viver entre mentirosos, no 120. Mas logo vem o conforto do Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que guarda Israel e não dormita nem dorme. Que segurança! Essa coleção é fascinante porque reflete as múltiplas facetas da vida de fé como uma peregrinação. Temos a tensão do conflito, a necessidade de proteção e confiança em Deus. A alegria de chegar em Jerusalém, no 122. Isso, a importância da comunidade e do culto em Sião, a dependência de Deus nas coisas cotidianas, como família e trabalho, no Salmo 127 e 128. O 127 é aquele que diz que se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os construtores. Esse mesmo. E também tem a consciência do pecado e a busca por perdão no 130, a beleza da humildade no 131 e a lembrança das promessas de Deus ligadas a Davi e a Sião no 132. É um microcosmo da jornada da vida, com suas lutas, esperanças e alegrias, sempre orientada para a presença de Deus. O Salmo 126, por exemplo, fala sobre a restauração após o exílio como um sonho e traz aquela imagem poderosa. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Forte demais. Muito forte. Essa metáfora da semeadura em lágrimas e colheita com alegria ressoa profundamente em tempos de dificuldade e esperança de restauração. E o 133 celebra como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Tanta coisa nesses cânticos curtos. Pois é, eles capturam momentos e emoções distintas, mas juntos pintam um quadro rico da vida comunitária e individual sob o olhar de Deus. A unidade no 133 é apresentada como uma bênção divina, comparada ao óleo precioso, ao orvalho, algo que desce do alto. Chegando mais perto do final, os Salmos 135 e 136 retomam o louvor em grande estilo. O 135 novamente exalta o poder de Deus sobre a natureza e a história, contrastando-o com a impotência dos ídolos. Já falamos disso, mas é um tema recorrente. Sim, a afirmação da soberania do Deus de Israel contra qualquer alternativa. E o 136 é aquela litania impressionante, onde cada verso responde com porque o seu amor leal dura para sempre, enquanto narra as maravilhas divinas. Desde a criação. É quase hipnótico, como eu disse antes, reforçando essa fidelidade constante de Deus. A estrutura responsorial do Salmo 136, com a repetição incessante do Hesed, era provavelmente usada no culto comunitário. Tinha o efeito de gravar na mente e no coração dos fiéis a verdade central da aliança, a fidelidade inabalável de Deus, demonstrada através de toda a história cósmica e de Israel. É uma ferramenta pedagógica e litúrgica poderosa. Imagina o impacto disso sendo cantado em comunidade. Mas, novamente, um contraste abrupto. O Salmo 137 nos leva para a dor crua do exílio na Babilônia. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembrávamos de Sião. Que tristeza profunda. Uma das passagens mais pungentes do Saltério. A recusa em cantar os cânticos do Senhor em terra estrangeira. A promessa de não esquecer Jerusalém. E então termina com palavras muito duras, desejando retribuição sobre Babilônia e Edom, incluindo aquela imagem chocante sobre esmagar as crianças contra a rocha. Como lidar com isso? É perturbador. É muito perturbador. Assim como o Salmo 109, o 137 nos confronta com a profundidade da dor e da raiva humanas diante de um trauma extremo, a destruição da cidade, do templo, o exílio forçado. Uma ferida aberta. Exatamente. É um testemunho honesto do sofrimento inimaginável e do desejo de justiça ou mesmo vingança contra os opressores que infligiram essa dor. Não podemos suavizar a linguagem, sabe? Mas precisamos entendê-la como uma expressão visceral da experiência de desumanização e perda. É um lembrete de que o saltério não foge das emoções mais sombrias, mas as traz para dentro da conversa com Deus. Traz tudo para dentro, né? O bom e o ruim. E mais uma vez, o contraste.
O Salmo 138 volta a ser uma expressão pessoal e serena de gratidão. O salmista louva a Deus pela resposta à sua oração, reconhecendo que Deus, embora exaltado, atenta para os humildes e cumpre seus propósitos. É como se, depois do grito de dor do 137, houvesse um retorno à confiança individual. Essa alternância entre lamento comunitário e confiança pessoal, entre a memória da dor e a esperança na fidelidade divina, é muito característica do saltério. Mostra que a fé não é monolítica, não é linear. O Salmo 138 reafirma a bondade e o poder de Deus a partir da experiência pessoal, servindo como um contraponto importante à desolação do Salmo anterior. E chegamos ao Salmo 139, um dos mais conhecidos e queridos, eu diria, uma meditação profunda sobre Deus que conhece tudo, está em todo lugar. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Uau! É de tirar o fôlego, né? O Salmo 139 explora as implicações da onisciência e onipresença de Deus, não como uma ameaça, mas como fundamento da própria existência e identidade. Não é para ter medo desse conhecimento todo. Pelo contrário, ser conhecido tão profundamente por Deus e ser formado de modo assombrosamente maravilhoso, como diz o verso 14, confere um valor e um propósito intrínsecos ao indivíduo. É uma afirmação da dignidade humana a partir do Criador. A descrição da formação no ventre materno é belíssima. Sim, versículos 13 a 16. Incrível. E mesmo a linguagem forte contra os inimigos no final é seguida por um desejo de autoexame e alinhamento com Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e guia-me pelo caminho eterno. A intimidade leva ao desejo de integridade. Que lindo isso! O salmo seguinte, 140 a 144, retornam aos clamores por proteção contra inimigos mentirosos e violentos. Parece um ciclo. É a realidade da vida, né? O conflito não some. O 142 é um lamento tocante de alguém que se sente completamente só. Talvez Davi na caverna, como diz a tradição, mas encontra refúgio em Deus. O 143 é um pedido angustiado por direção e livramento, buscando o Espírito bom de Deus para guiar por terra plana. Vemos de novo essa honestidade na dificuldade. Sim, esses salmos reafirmam a realidade da oposição, do perigo e do desespero, a sensação de abandono, a alma sedenta como terra seca, a perseguição implacável. Mas sempre voltando para Deus, né? Sempre. O movimento constante em direção a Deus como a única esperança real, o refúgio, o mestre, o libertador. E o Salmo 144 traz uma perspectiva um pouco diferente, a de um rei. Louva a Deus como guerreiro e protetor, pede livramento de estrangeiros e intercede por bênçãos sobre a nação. Filhos e filhas fortes, celeiros cheios, rebanhos multiplicados, sem invasões ou lamentos nas praças. Uma visão de shalom, de paz e prosperidade. Culmina com feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Parece preparar o terreno para o final, como você disse antes. Exatamente. O Salmo 144 funciona como uma ponte. Ele recolhe os temas de livramento e confiança dos salmos anteriores, mas os aplica no contexto da liderança e do bem-estar nacional. A visão de prosperidade e paz sobre a bênção divina estabelece um cenário ideal que serve de prelúdio para a grande celebração final que está por vir. E que final? Os últimos salmos, de 145 a 150, são uma explosão contínua de louvor. Não tem mais pedidos, só celebração. Pura adoração. É o grande final. O 145 exalta a grandeza, a bondade e a provisão de Deus para com tudo. O 146 adverte contra a confiança em humanos e aponta para o Deus Criador, que faz justiça aos oprimidos e cuida dos vulneráveis. O Salmo 147 continua essa linha, louvando a Deus por restaurar Jerusalém e curar os de coração quebrantado, mas também por seu domínio sobre a natureza, neve, geada, vento, e por sua revelação especial a Israel através da sua palavra. Conecta o cuidado divino específico com o governo cósmico. E aqui a coisa fica realmente grandiosa. O Salmo 148 é um chamado para que tudo que existe louve a Deus.
Anjos, sol, lua, estrelas, céus, monstros marinhos, abismos, fogo, granizo, neve, montanhas, árvores, animais, pássaros, répteis. E todos os tipos de pessoas: reis, príncipes, moços, moças, velhos, crianças. Ninguém fica de fora. É uma visão universal, cósmica do louvor. Que imagem poderosa! É um clímax de inclusão. O Salmo 148 apaga as fronteiras entre céu e terra, natureza e humanidade, convocando cada elemento da criação a participar da sinfonia de louvor ao Criador. Mostra uma visão profundamente integrada do universo, onde tudo e todos têm um lugar e um propósito. Reconhecer e refletir a glória de Deus. O Salmo 149 continua o tema com um cântico novo, celebrando Deus como rei e a honra que ele concede aos seus fiéis, que até executam juízo sobre as nações. Esse finalzinho é forte também. Sim, remete a uma visão de vindicação e estabelecimento final do reino de Deus. E então, o Salmo 150 é pura intensidade de louvor. Onde? No santuário e no firmamento. Por quê? Pelos seus atos poderosos e grandeza. Como, contudo, trombeta, saltério, harpa, adufe, dança, instrumentos de cordas, flauta, símbolos sonoros e retumbantes. Uma orquestra completa. O Salmo 150 é a doxologia final, a conclusão perfeita, não só para esta sessão, mas para todo o livro dos Salmos. Não há mais pedidos, nem lamentos, nem instruções. Apenas louvor puro, irrestrito e exuberante. É só aleluia. Exatamente. Começa no espaço sagrado, o santuário, e se expande para o cosmos, o firmamento. Invoca os atos e a majestade de Deus, mobiliza uma orquestra completa e culmina na convocação definitiva. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. É o ponto final perfeito. Não tinha como terminar melhor. Uau, que percurso incrível por esses salmos finais. Fomos da gratidão detalhada do 107 aos gritos de dor e vingança do 109 e 137, passamos pela devoção apaixonada à palavra no 119, sentimos a intimidade do 139 e terminamos nessa celebração cósmica do 145 ao 150. Uma montanha-russa emocional e teológica. Totalmente. Fica claro que a fé, como expressa aqui, não tem medo de abraçar todas as emoções humanas, do mais sombrio ao mais luminoso. Sem dúvida. A força desses textos reside em sua honestidade brutal e em sua amplitude teológica e emocional. Eles nos mostram que é possível sentir raiva e ainda confiar, lamentar profundamente e ainda louvar, sentir-se abandonado e ainda buscar a Deus. Eles validam a complexidade da experiência humana diante do divino. Então, qual é o grande recado para nós hoje? Talvez seja justamente essa permissão para a complexidade. Não precisamos nos sentir culpados por ter emoções contraditórias em nossa jornada espiritual ou na vida em geral, né? Exatamente. E isso leva a uma reflexão final, talvez. Se o saltério nos oferece essa gama tão vasta de expressões, desde a sede de justiça que beira a vingança no Salmo 137, até o chamado para que literalmente tudo que respira louve no Salmo 150, como essa diversidade pode nos encorajar a sermos mais honestos e articulados sobre nossas próprias experiências? Boa pergunta. Especialmente aquelas que parecem confusas ou contraditórias. De que forma a permissão dos salmistas para dizer tudo a Deus, sem filtro, pode ser libertadora para nós hoje em dia? Libertadora. Gostei disso. Uma ótima pergunta para continuar pensando.